Beleza, galera? Aqui Tio Funk na área mais uma vez com a Ju. E aí, Ju, querida, como você está? Bem. E aí, vamos mais um vídeo react aí? Gostou da experiência? Vamos tentar mais uma vez. Tá certo. Então é isso mesmo. Galera, então, Maloca Reacts, vamos falar de Roberto Carlos. O título do vídeo é Roberto Carlos e seus inimigos, bastidores das polêmicas e rivalidades, do canal TV 80. Mais um vídeo aí que eu acho que vai dar uma chocada nos fãs, né? Assim como chocou os fãs aí do Elvis Presley, chocou os fãs aí do Ayrton Senna, né? Também, e coisa e tal, né? Fãs de Elis Regina também vieram aí comentar. Eu quero dizer o seguinte, eu sou muito grato ao engajamento que vocês estão gerando para o canal. Eu sou muito grato a quem tá apoiando aqui, quem tá divulgando, quem tá dando like, entendeu? Quem se inscreveu no canal nos últimos dias aí. Quem tá escrevendo aí elogios também, a gente é muito grato, mas eu quero mandar um salve especialíssimo a quem tá vindo escrever hates nos comentários dos nossos vídeos. Eu quero dizer que essa galera é muito importante e que também são muito bem-vindos aqui, tá? Que é um espaço democrático, vocês têm o direito de não concordar com as coisas que a gente diz aqui nos nossos vídeos, e a opinião de vocês, mesmo negativa, ela é muito bem-vinda. Embora eu acho que vocês têm que melhorar um pouco mais o argumento, né, quando vocês vierem fazer hate referente aos nossos vídeos. Assim, vocês fiquem à vontade, estejam em casa para escrever o que quiserem, mas para serem notados de fato, tragam argumentos contundentes, verdadeiros, entendeu? Que aí dá um debate bom, mas vocês também são bem-vindos. Tá liberado, vim criticar, fiquem à vontade, beleza? É o toque que eu dou aí. E agora, vamos falar de Roberto Carlos, um artista aí que eu também não sou fã, entendeu? Eu entendo a importância dele pra música brasileira, mas eu não sou fã. Eu nunca fui fã. Meus pais eram fãs, meus tios, etc. Aqui temos a Juliana, que era fã do Robertinho, você? Não, eu não era fã, mas meu pai e minha mãe são super fãs. Daqueles que assistem todo fim de ano? Sim, que tem fitas cassetes, LPs. É fã mesmo. Que ouviam no carro durante a década de 80 e 90. Caraca, no Opala do papai? No Opala do papai, eita, no Corcel do papai. Sim, Paranazão, só o seu Alcides com as carangas campeão, vindo um Robertão, é isso aí. Pessoal, sem mais delongas, depois da vinheta nós vamos reagir a um vídeo sobre o Roberto Carlos, seus inimigos, os bastidores das polêmicas e rivalidades, escolhido do canal TV 80. Depois da vinheta, tamo junto, é nóis. Bora reagir, galera, sem mais delongas. Vamos aí, Ju. Bora. E aí, pessoal, bem-vindos ao canal TV 80, o canal mais nostálgico do YouTube. Eu sou o Hiro e hoje nós vamos falar de tretas, os maiores inimigos do cantor Roberto Carlos. Isso aí, vamos falar de Robertão. Considerado por vários aí rei. Recentemente descongelado para o Pois é, foi descongelado aí pro especial de fim de ano. Espetáculos musicais, a gente acredita que ele é um amor de pessoa. A sua fala mansa convence qualquer pessoa de que ele não tem desavença com ninguém. Eu queria só ser cantor, né? Ser cantor e fazer sucesso, ter um bom resultado no meu trabalho. Mas o Roberto Carlos tem um lado sombrio como qualquer outra pessoa. Ui, como eu tô bravo! E durante a sua vida e carreira surgiram alguns atritos e desafetos entre o Roberto e outros famosos. Alguns velados, alguns confirmados e alguns que nunca foram confirmados até hoje. Mas nós estamos aqui para relembrar de 7 atritos entre o rei Roberto Carlos e famosos que deu muito o que falar na época e alguns dão o que falar até hoje. E a primeira treta que nós vamos relembrar é entre o Roberto Carlos e o Paulo Sérgio. No ano de 1968, a Jovem Guarda já estava quase chegando ao fim e de repente surgiu ali como um furacão o Paulo Sérgio fazendo um extremo sucesso no Brasil com a aquele cabelinho puxado, tá ligado? A última canção que eu faço pra
Não, mas vamos combinar, cara. Se eu ouvir essa música em qualquer lugar aí, eu acho que é do Robertão, velho. O cara muito cópia, muito cópia. Muito copiador. Meu Deus. Mas era normal naquela época lá. Naquela época o produtor virava pra você e falava, ó, o Roberto Carlos tá vendendo milhões em cópias aí, você tem que ir na linha dele. Ir na linha de alguém era copiar, velho. Por isso que eu falo, cara, nessa época aí de ditadura, de repressão, etc, não sei o que, cara, a música brasileira sofreu muito, sofreu pra caramba, entendeu? Porque você era obrigado a copiar fórmulas que já existiam, né, que teoricamente tinham sucesso, vendiam disco, não sei o que. Mas se você tentasse ser um pouquinho mais criativo, um pouquinho mais fora da curva, o pessoal da ditadura te pegava, te jogava num porão, te dava um cacete, entendeu? Então é uma fase assim que não dá pra considerar que teve grandes realizações na música brasileira. Embora muita gente discorde de mim, assim. Essa fase, a coisa era controlada ali nas rédeas da ditadura. Então, o músico não dava o melhor dele, entendeu? Em matéria de composição, de música. Não dava. Era só essas cópias, assim. Mas o Paulo Sérgio é brincadeira, né, meu? E pra colocar um detalhezinho ou outro, nada. Imagina. Pra mudar o figurino. Vamos copiar que é tudo a mesma coisa. Mais de 300 mil cópias, sendo sucesso no Brasil na época. E sendo que o Paulo Sérgio iniciou a sua carreira exatamente nesse ano de 1968, pois ele foi lançado por uma gravadora pequena chamada Caravelli. E antes disso, ele era gravadora pequena vai copiar as gravadoras grandes. Essa treta aconteceu porque o timbre de voz do Paulo Sérgio era muito parecido com o do Roberto Carlos. Então logo surgiram rumores de que o Paulo Sérgio era um imitador do Roberto Carlos. Na época, a imprensa chegou a divulgar que não sabia nem distinguir qual era a voz do Roberto e qual era a voz do Paulo Sérgio, de tão semelhante que era a voz dos dois cantores. Ele é um Roberto Carlos da segunda divisão, Ele assim. É um Roberto piorado. Segunda divisão SA. Gigantescas na época. E claro que isso chegou ao ouvido dos dois artistas. E essas comparações foram mais que suficientes para surgir a história de rivalidade entre o Roberto e o Paulo Sérgio. Agregadora. E mesmo com toda a polêmica do Paulo Sérgio imitar ali o Roberto Carlos, o próprio Roberto nunca se manifestou sobre essa história. Mas se vocês acreditariam que ficaria tudo por isso mesmo, com certeza não seria assim, porque o Roberto acharia um jeito ali musicalmente de dar uma resposta sobre essa tal história. E isso aconteceu no ano de 1968, pois a CBS iria lançar mais um álbum do Roberto Carlos e o álbum veio com o título de O Inimitável. Eu entendi a referência. E o lançamento do álbum foi visto ali pela mídia como uma resposta do Roberto aos boatos da época. Toquezinho com luva de pelica, chama o Sósia. É uma música, não sei de que ano que é, mas tipo, ele dá a entender exatamente isso, que alguém tava copiando ele. Entendeu? Será que é em cima? Será que é pro Paulo Sérgio isso aí? É uma letra que basicamente diz que ele conheceu uma letra que diz que ele conheceu uma garota e aí no final ele descobre que tinha um sósia dele tentando se passar por ele com a menina. Só que daí na hora que ele canta, a menina vê que o outro cara era uma cópia dele, entendeu? Porra, que coisa. Então acho que ele deu meio que uma indireta, toque, né? Uma indireta, assim, até na composição da música. Que mancada com o Robertão, né, Ju? Caraca. Não tem como defender, né? Não tem, não. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio aí, também falaram que esse LP foi lançado por provocação ao próprio Paulo Sérgio. E é claro que é óbvio que esse álbum sim foi lançado no intuito de responder as polêmicas da época. Porque a principal comparação era que o Paulo Sérgio imitava o Roberto. Então o álbum deixava bem claro, Roberto Carlos era o inimitável. Tudo bem, e o que prova isso é que não tem nenhuma canção nesse álbum engraçado com esse nome. Que teve alguns príncipes, né? Era sugestivo sim para a polêmica que rodava as notícias ali na época. E essas comparações também chegaram a incomodar bastante o Paulo Sérgio. O escritor Paulo César de Araújo fez uma biografia não autorizada do Roberto Carlos e na biografia ele cita um fato de que o Paulo Sérgio chegou até a fazer uma cirurgia nas cordas vocais para tentar mudar a voz, para a voz ficar diferente do Roberto, que ele já não aguentava mais as comparações. Só que a cirurgia não deu certo e a voz continuou a mesma. Inclusive o próprio Paulo Sérgio chegou a falar sobre essa comparação em algumas entrevistas que ele deu na época. Eu gostaria que você levasse um esclarecimento ao nosso público. Essa mensagem dirigida principalmente à juventude tem o objetivo: esclarecer toda e qualquer dúvida a respeito de minha vida artística. Muita gente se preocupa em saber se eu imito ou não o grande ídolo Roberto Carlos, de quem sou fã.
Não me preocupo em imitar Roberto Carlos, porque cada um de nós deve realmente adquirir sua própria personalidade, que só o tempo pode dizer. Peraí. Deus me deu essa voz. Me diz uma coisa. Pra mim, ele disse a fala que dele, até o jeito igual. Que ele fala, não, mas você viu o que ele falou antes? É a mesma. Mas você percebeu o que ele falou antes? As pessoas falam que eu imito e aí ele no meio que diz que não imita e depois ele admite que imita e eu não entendi nada. Vamos voltar um pouquinho até aqui. O jeito dele falar na entrevista Inclusive, o próprio Paulo Sérgio chegou a falar sobre essa comparação em algumas entrevistas que ele deu na época. Eu gostaria que você levasse um esclarecimento ao nosso público. Essa mensagem dirigida principalmente à juventude tem o objetivo: esclarecer toda e qualquer dúvida a respeito de minha vida. Até aí tudo bem. Muita gente se preocupa em saber se eu imito ou não o grande ídolo Roberto Carlos, de quem sou fã. Não me preocupo em imitar Roberto Carlos, porque cada um de nós deve realmente adquirir sua própria personalidade, que só o tempo pode dizer. Deus me deu essa voz, me colocou diante do público através do disco nesta hora. Ninguém tentem me atirar pedras, mas para os que assim agem, tem uma resposta enquanto os cães ladram. Gente, que resposta mais maluca, viu? Tipo assim, ele admitiu que ele copia mesmo o Roberto Carlos, ao que eu entendi. Acho que ele tomou um Dreyer, aí um whisky. A resposta dele é parecido com o que o Roberto responderia. Pois é, os caras só enchiam linguiça nessa época, eles não concluíam nada com o que diziam. Conclui-se, tá ligado? Vamos lá então. E as pedras que estão me atirando vão construindo um altar para orar para eles e quem sabe um dia muito Chico Xavier. Saberão ser transformados. Só que ao tá muito espírito do Roberto Carlos, o Paulo Sérgio não conseguiu manter o mesmo nível de fama ali nos anos 70, que foi os anos que seguiram após a polêmica, e faleceu aos 37 anos, no ano de 1980, de um aneurisma cerebral. E no enterro de Paulo Sérgio no Rio, o povo cantou. É engraçado, né, Ju? É complicado porque ele era um Série B até a hora que ele bateu as botas. Aí ele virou um furor assim, lotou o velório do cara. O bom é que, pô, ele deixou um legado que as pessoas cantam as músicas dele, não sei o quê. Mas é muito louco, né? O povo brasileiro gosta de um caixão. Fala aí, Ju. Gosta ou não gosta de um caixão? Surgir a notícia do velório e todo mundo vira fã. Se ainda tiver um vale cafezinho e pãozinho com margarina pra entrar no rolê, que muito velório faz isso. Os da minha família, por exemplo, pô, minha tia Cida lá fazia pãozinho com mortandela, entendeu? Um cafezinho, ela levava lá nos velórios. Lá, aliás, beijão, tia Cida, tô baixando aí em São Paulo em breve pra ver a senhora, hein? Faz parte do protocolo. Meu, entendeu? Oferecer alguma coisa. Mas eu duvido que, né, estilo Deolane, os caras indo lá clamar ela na porta da cadeia e a irmã dela pagando uma bolada. Eu não sei se chegava tanto aí. Mas é curioso analisar como o artista, depois que ele bate as botas, ele passa a valer muito mais nessa terra chamada Brasil. Merecia mais reconhecimento, embora seja um copiador. O homem que copiava. 12 anos e chegou a ser considerado o sucessor de Roberto Carlos. E essa se tornou uma das tretas mais conhecidas do Roberto Carlos. Agora, o segundo desafeto do Roberto Carlos é o Tim Maia. Eita, mas... esse foi sacaneado, cara, pelo que consta. Pois ambos moravam na Tijuca, ali no Rio de Janeiro, e se tornaram bons amigos ali durante a época que eram jovens. E os dois chegaram até a participar do mesmo conjunto musical que era chamado de The Sputniks. Só que com o passar do tempo, o grupo chegou ao fim, o Tim Maia foi para os Estados Unidos e o Roberto Carlos entrou em carreira solo. E a treta dos dois aconteceu exatamente ali no período da Jovem Guarda. Em um trecho da biografia não autorizada do Roberto Carlos, narra um episódio em que o Tim Maia havia sido destratado pelo Roberto Carlos. Tá gostando desse vídeo, pessoal? Então, que tal deixar um joinha? Assinem aí, se inscrevam no canal do cara aí que é bom. Que você gostou e tá Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, beleza, galera? Os outros vídeos nostálgicos aqui da família TV 80. Se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ativa as notificações.
O autor conta ali em seu livro que o Tim Maia passou uma época nos Estados Unidos. Lá ele acabou sendo preso e deportado para o Brasil. E ao chegar no Brasil, né, ele deu início à sua carreira musical e foi pedir ajuda ali ao Roberto Carlos. Afinal, os dois eram amigos de longa data e o Roberto Carlos estava no estrelato ali e o Tim Maia estava dando os seus primeiros passos. Então, o Tim Maia teria ido ali nos estúdios da TV Record, no qual era gravado o programa Jovem Guarda, para falar com o Roberto Carlos, para pedir uma ajuda a ele ali para o início da sua carreira. Só que ele não foi recebido pelo Roberto Carlos e, segundo a história narra, o Roberto pediu que alguém desse dinheiro ali para o Tim Maia. E a pessoa, de forma bem ignorante, acabou amassando o dinheiro e jogando no Tim Maia. Tem que falar com o Roberto Carlos. É um trecho do filme, galera. Você é? Tim Maia. Tim Maia. Diz pra ele que é o Tião da Tijuca. Bicho. Como é que é, Tião? Nossa, mas esse Roberto Carlos aí tá parecendo o Luciano Huck. Roberto, precisava mesmo falar contigo. E aí, Tião, o que é? Eu tô sem grana até pra voltar pra casa. Para assim, dá um dinheiro pro Tião. Não é um dinheiro. Roberto! Vai, Tião. E essa biografia revela que a pessoa que pegou o dinheiro e amassou e jogou no Tim Maia foi o Carlos Manga, o puxa-saco que era o diretor musical do Roberto Carlos. Eu passei em São Paulo com o Roberto Carlos, eu faço. Aí, você procurava eles deles, Então, lá com o Roberto Carlos foi uma vez ele mandou fazer uma fita pra ver como eu tava cantando. Outra vez, Carlos Manga, eu fui lá no Roberto, você falava com ele andando assim, só aqui atrás, Roberto, e vai ele e 3. Aí eu falei, meu irmão, eu tô durinho, cara, eu não tenho dinheiro nem pra voltar. Aí ele falou, mano, dá um dinheiro aí pro Tião. O Manga pegou 10 mil assim, amassou e fez tudo. Eu tive acesso ao show na hora. Eu Tião, que é isso? E isso para o Tim Maia se tornou uma das coisas mais humilhantes que poderia ter sido feita com ele. Eu sofri assim uma discriminação por parte do Roberto Carlos, do próprio Erasmo. O que causou um desafeto enorme entre o Roberto e o Tim Maia. Então o que eu sinto, viu, Bruno Lombardi, é a perda do Roberto Carlos. Olha como eu amava ele. O Tim Maia também não era um cara fácil. Não, ele era difícil pra caramba. Na verdade, isso aí é um fogo cruzado, assim. Eles não eram flor que se cheirasse de jeito nenhum. Nenhum dos dois. O Tim Maia ele foi deportado dos Estados Unidos porque ele tava roubando uma loja. Tava roubando cadeira numa loja, entendeu? Então, assim, eram pessoas de temperamentos bem difíceis, né? Quer dizer, o Roberto ainda é porque o Roberto tá vivo, mas, por exemplo, o Tim Maia, quanto músico brigou com ele porque pegava no pé dos músicos, ou ele não ia ensaiar, ou ele não ia fazer show, quanto contratante... Tinha uma postura irresponsável. Pô, totalmente irresponsável. Quantas pessoas compraram ingresso pra assistir o Tim Maia, não assistiram, tiveram que entrar no Procon, velho, pra ter o dinheiro de volta. Que horrível, cara. Você paga lá um entretenimento que você, entendeu? Que você não vai consumir ele e ainda tem que brigar pra ter o dinheiro de volta. Muito ruim, assim, ser fã do Tim Maia na época que ele, entendeu? E eu adoro o Tim Maia, tá? Tem uma pessoa que eu não gosto desse vídeo, é o Roberto Carlos. O Tim Maia eu gosto bastante. É um grande artista. Mas ele era um cara muito difícil de lidar também, vamos combinar, né, meu? Seu lado, e já não dá mais jeito, porque seria uma demagogia, entendeu? Oi, Roberto. Emoções, bicho, emoções. Quer dizer, não vai dar mais pra fazer isso, porque não dá pra mim também. Então, o que eu sinto é perdemos a do Roberto. E é narrado que o Tim Maia morreu ali no ano de 1998 sem perdoar o Roberto Carlos. Mas peça ela pra mim. No duelo de titãs. Solitário sem amor. Pô, na moral, quando o Tim Maia queria cantar, sai da frente. E a terceira treta da nossa lista cara. é o Tim Roberto Maia é tão Carlos alma versus esse cara o Hit. aí. Olha o Hit aí, Em ó. 1983, o Hit... Meu amigo André Young ali, ex-batera do Ira, ex-batera do Titãs. Aliás, um grande abraço aí, André Young. Saudade de você, saudade dos sons que a gente fazia lá no seu estúdio. O André falava sempre muito bem aí do Rich, né? Conhece o Rich assim há muito tempo, entendeu? Foi um cara que me falou muito bem aí do Rich, aí, amigo pessoal dele. Vamos ver o que o Roberto aprontou com o Rich, porque aprontou, se ele tá surgindo aqui, porque é aquilo, né? Assinou um contrato com a gravadora CBS, que era a mesma gravadora do Roberto Carlos. E nela, o Hit lançou o seu primeiro álbum, Voo de Coração, que eu já fiz um vídeo aqui no canal e vou deixar o link aqui na descrição. E a música Menina Veneno, que fazia parte desse álbum, estourou em sucesso no Brasil, sucesso se tornando natural uma das canções da mais música, famosas da época. Isso fez o álbum vender mais de 1 milhão de cópias, sendo registrada 1.200.000 cópias. Menina veneno, você tem um
Só que após o sucesso do primeiro álbum, o Hit iria lançar o segundo álbum ali também pela CBS, que seria o álbum E a Vida Continua, do ano de 1984. Ele era bonitão, pô, sangue bom. Uma espécie de mau gosto ali pra lançar o seu novo álbum. Uma galera lá dentro que cercava o Roberto. Pois é aquilo, né, meu? O hit do Rich, né? A música de trabalho do Rich, Menina Veneno, ela tinha uma diferença dos sucessos do Roberto Carlos, que é o que a gente estava comentando aqui umas horas atrás. As músicas do Rich, elas tocavam em qualquer rádio pop que havia. As músicas do Roberto Carlos, não. Entendeu? Na época era Jovem Pan, era Metropolitana, etc. Ali naquela época, 83, 84, 85, que eu era criança, mas eu lembro. Ouvia muito no Fusca do meu finado pai. A gente ouvia Rich nas rádios realmente pops da época. Roberto Carlos não tocava em rádio pop. Não. Era em rádio MPB específica. Era rádio romântica. Rádio romântica, rádio MPB específica. Então, cara, a música do Roberto Carlos não teve a abrangência do Rich. Já gerou motivo pro cara ter um ciúme do cara e querer fritar ele, né? Porque o Rich era um gatinho e o Roberto era feio. O Rich era bonitão e era um cara que se colocava muito bem perante o microfone ali. Tinha umas músicas interessantes, embora todas dentro ali daquela coisa de excesso de mel romântico, assim, sabe? Era uma coisa melada, tá ligado? Ele continua sendo um artista interessante. Mesmo depois de todos esses anos, eu vi uma apresentação recente dele. Ele continua sendo um artista interessante. Com banda e tal. Com banda, canta bem pra caramba, a voz super boa. Que bom, muito bem. Vida longa ao Hit. Vamos lá, vamos continuar a ver. A prioridade da gravadora naquele ano ficou com medo do Roberto ir pra, sei lá, Poligrama, qualquer coisa. E começaram a complicar a minha vida lá dentro. Aí sim. Porque eu senti que tinha uma galera lá que não estava muito feliz comigo. E o álbum acabou sendo um fracasso comparado ao anterior, pois vendeu apenas 100 mil cópias. Só que algum tempo depois desse acontecido, o Tim Maia deu uma entrevista para a revista Isto É, e nela o Tim Maia afirmou que o Roberto Carlos boicotou o Hit na CBS. Inclusive, o Tim Maia procurou o Hit e contou essa história para ele, e o Hit não acreditou na época. E segundo o relato dessa história, diz que o Roberto Carlos não ficou nada satisfeito com o sucesso de vendagem ali do Hit do seu primeiro álbum, porque ele conseguiu vender mais de 1 milhão de cópias ali no ano de lançamento, e era um feito que o Roberto Carlos não tinha conseguido. O Roberto Carlos é o maior vendedor de discos da história, mas ele nunca conseguiu vender 1 milhão de cópias de um álbum ali no ano do seu lançamento, e o Hit acabou fazendo esse feito ali na gravadora CBS. Mais abrangente, então conta-se a história de que o Roberto Carlos chegou até a ameaçar a CBS que se lançasse um novo álbum do Hit, ele sairia da gravadora. Só que o Hit até hoje diz que não acredita nessa história, que foi fofoca do tipo. Sim. O Hit já vendia uma imagem mais moderna na época, entendeu? Sim. Totalmente diferente da imagem que o Roberto Carlos continuava vendendo, que vinha dos aquele anos 70. Continuismo, né? Não, o Hit já vendia uma imagem mais moderna já. Mais assim, acho que o universal, assim. O próprio Roberto Carlos olhava pro Hit e falava: caraca, eu não vou conseguir acompanhar o pique desse garoto. Não vou ser páreo pra ele. Esse cara é muito novo, é muito revolucionário, a música dele é muito boa. Eu acredito que se ele não tivesse sido boicotado, como consta aí que ele foi boicotado, ele teria tido uma ascensão muito maior, assim, como artista. Com certeza, também acredito nisso, Ju. Pois é, coisas do universo do show business. Maia, meu amigo Tim Maia, assim, que lançou essa história, a fofoca que o Tim lançou e eu nunca vou acreditar. O Roberto sempre me tratou muito bem. Mas até hoje essa história permanece viva. Tá querendo fazer uma 2022, uma de educado. Arnaldo Brandão afirmou no podcast do Clemente que essa história do boicote do Hit na CBS era verdadeira. O que fizeram com o Hit foi um crime, né? Nossa. Estourou muito. Estourou. E a Gal até me falou isso depois. O Munhoz estava desesperado porque o Roberto Carlos falou: olha, se lançar o segundo disco do Hit esse ano, eu saio da gravadora. E apesar das acusações e também da repercussão da notícia, o Roberto Carlos nunca tocou nesse assunto. Vai tocar. A nossa lista envolvendo o rei é o Roberto Carlos versus o Rony Von.
Essa é a mais famosa. Na minha opinião, o Ronivon, vamos lá, galera de fãs do Ronivon, não me levem a mal, mas na minha opinião, o Ronivon era aquele concorrente do Roberto Carlos que representava as elites. Ele era um menino branquinho, limpinho, princesinho, cheirosinho. Você ouvia um disco do Ronivon, saía cheiro de flores assim, de lavanda, de patchouli, de almíscar, saía assim, ó, de tão limpinho e cheiroso que ele era. O bom moço. Eu não gosto nem um pouco da obra desse cara também, mas vamos lá, não vamos ficar falando dele não, vamos ver qual foi o disco dele que é muito bom, da época psicodélica, né? Essa realmente foi bem mesmo ali. Mas ele é muito metido a príncipe, a galã, galã das elites. O galã das elites, meu. Você pode procurar na favela, quem ouve Ronivon, não adianta, você vai encontrar quem ouve lá, Roberto Carlos, Erasmo, músicos do brega, o cara, mas não vai encontrar esse cara, porque esse cara era muito limpinho e cheiroso pra qualquer ouvido, assim. É o que eu acho, beleza, galera? Lembrando, se inscreva no canal aí, acione o sininho das notificações, dê um like nesse vídeo, comentem, vocês querem me xingar, me espinafrar, vocês não concordam conosco, entrem nos comentários e escrevam, fiquem à vontade para descer a ripa na gente, a gente vai ler todos os comentários, responder é outra história, mas a gente vai ler, fiquem à vontade, vocês também são bem-vindos aqui. E reforçando, eu não gosto do Ronivon, pra mim ele era um artista pop limpinho e cheiroso demais da época. Você falou da fase psicodélica dele, foi outra surfada na onda, algum produtor pegou e falou, ó, Pink Floyd tá dando bem legal lá fora, lá, faz um bagulho dele. Mas como outros artistas fizeram também. Sim, porque o produtor chegava e colocava, né, meu? Não era originalidade que realmente... Não, era vendagem, era exposição pública. Estava sendo ouvido fora do Brasil, que era copiado aqui. Veja o caso do Paulo Sérgio copiando o Roberto Carlos. Era o que acontecia aqui dentro. Vamos lá, vamos continuar a ver. Muito bom, viu? Muito bom, é isso mesmo. É isso aí mesmo. Príncipe da música. Quando o programa Jovem Guarda fazia um grande sucesso ali total, na né, de repente apareceu o Ronivon estourando em sucesso com a música Meu Bem. Como que era? Maior Hanson. Ele era tipo o Hanson dos anos 60. A gente tem um gato, ele é branquinho e amarelinho, chama Cicinho. Maior Cicinho. O gato, o Ronivon é meio Cicinho assim, se for ver. Cicinho, todo mocinho. Todo, ai, sou príncipe. E com o sucesso do cantor, no ano de 1966, o Ronivon ganhou o próprio programa ali na Rede Record, a mesma rede que produziu o programa Jovem Guarda, que foi o programa O Pequeno Mundo de Ronivon. E o Ronivon passou a apresentar esse programa na Rede Record e fazer sucesso com o apelido de Príncipe, que foi dado a ele pelo... pronto, de Antônio de Exupéry, o Pequeno Príncipe. Ele se achava o Pequeno Príncipe mesmo. Colocaram ele nessa skin assim. Funcionou, claro, mano. Pra caramba. Os filhos da classe média cresciam com seus pais incentivando a ouvir o Ronivon. Não só da classe média. Eu acho que da classe rica também. Das classes pobres também. Será? Entendeu? Sim. Será que o Ronivon chegava nos ouvidos da classe pobre? Sabe como eu posso garantir isso pra você? Assim, eu falo pelo que eu sei, assim, do que eu ouvi da minha mãe, das minhas tias que já... Elas ouviam bastante Ronivon. Elas liam muito fotonovela. É verdade. Que se produzia na época. Então, isso criava, assim, heróis imaginários na cabeça das mocinhas, delas acharem que esses artistas realmente eram pessoas fantásticas, sim, homens maravilhosos, entendeu? Então criou esse imaginário, então criou aí o mundo de Ronivon, o pequeno mundo de Ronivon, para justamente trazer os fãs para aquele mundo imaginário, assim. Consequentemente, uma fantasia de alguém que é maravilhoso. Comprar os produtos dessa fantasia, né? Enfim, gastar. Compre mais, supere o seu adversário. Vamos lá. E os rumores ali de rivalidade entre o Ronivon e o Roberto Carlos, pois os dois estrelavam programas na Rede Record e os dois eram sucesso. E eram os poderosos da época. Como o Ronivon sempre disseram que nunca houve briga entre os dois. Só que uma coisa é fato, o Ronivon fez muito sucesso ali na época da Jovem Guarda, principalmente como cantor. Só que diferente dos cantores da época, ele nunca foi convidado para participar do programa Jovem Guarda. Isso mesmo, ele só fez parte do movimento
Roberto Jovem Guarda. O programa em si, o Ronivon nunca participou, mesmo sendo contratado da casa ali da própria TV Record na época. O Rony da Jovem Guarda, eu nunca fui da Jovem Guarda. É isso que eu ia falar, você não foi da Jovem Guarda, mas tem muita gente que associa você à Jovem Guarda. O príncipe da Jovem Guarda, ou não sei o que da Jovem Guarda, eu surgi na mesma época, mas eu nunca fui da Jovem Guarda. E a história da rivalidade acabou esquentando ali na época, quando nos corredores da rede ele queria sucesso, não importa como, mas... de que o Roberto Carlos havia composto a música Querem Acabar Comigo, olhando para ali, mas não era. Querem acabar comigo, nem eu mesmo sei porquê. O Ronivon, cara, ele parecia que fazia melhor a barba, né? Parecia que passavam uns produtinhos na pele. Já o Robertão, porra, o Roberto ele sempre foi meio mal acabadinho. Inclusive na edição eu vou dar um close na cara do Rony e na cara do Robertão, assim. Vamos fazer um comparativo. Não, o Robertão, ele tá aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui na cara do Robertão. O Robertão tá com uma cara assim de que ele tá segurando um ventre. Não, o Roberto... Ele quer ir no banheiro. O Roberto, ele já tinha uma cara de pai de família, acima dos 30 anos, com mais de 2 filhos, com contas pra pagar. E o Ronivon, ele era aquele jovem, né? Ele tinha aquele frescor, entendeu? Dos 20 anos, branquinho, todo branquinho, olhos verdes. Você não acha que o Robertão nessa foto... Observa a cara do Robertão e a cara do Rony. Você não acha que o Robertão vai sabotar o freio do carro do Rony? Não, ele tá com uma cara meio... Ai, por que tinha que ser tão bonitinho assim? Não, podia ser um pouco mais... E o Rony pensando... Podia ser um pouco mais estragado. E o Rony pensando... Vou lhe passar a perna, Roberto Carlos. Shhh. Vamos voltar pro vídeo. Não pode soar certas coisas, galera. É muito conspirador. E o Roberto Carlos negou essa história, mas uma coisa é fato: essa música é sobre uma birra de Roberto Carlos por alguém. Inclusive existe um áudio do Roberto Carlos apresentando essa música lá no início da composição para alguém, e a pessoa pergunta se é uma espécie de protesto. Tem até um Damara aqui, ó. Pessoal, é uma birra pessoal dele. Então essa música sim foi composta para alguma birra do Roberto, que ele não deixa bem claro na música, que bem possível pode ser pro Ronivon. Querem acabar comigo. Sim, chorão. Pesado. A letra não é protesto, mas não é de protesto. A letra é um protesto pessoal, não é um protesto. É uma bronca. E o Ronivon é uma inveja. Que existia sim uma espécie de treta, só que ele falou que não era o Roberto que perseguia ele, e sim a equipe do Roberto Carlos que perseguiu ele ali na época da Jovem Guarda. A assessoria do Roberto me atormentou a ponto de eu querer parar com tudo. Jura? E existe uma entrevista do Roberto Carlos no Jô Soares que ele chega até a falar que o Ronivon participou ali do programa Jovem Guarda, o que não configura verdade, porque a gente vê as informações hoje na internet de que o Ronivon nunca participou da Jovem Guarda, sendo que essa história é meio estranha ali narrada pelo Roberto. E também na entrevista ele fala ali do cabelo do Ronivon, mas não chega a citar nada sobre a tal briga. Pô, Robertão. O dia que o Ronivon foi lá no programa Jovem Guarda, né? Ele chegou, bicho, né? E bonito pra caramba, né? Um cabelo que ninguém tinha ali, né? Você com esse cabelo aí que parece uma peruca. Você com essa cara aí de decadência, desde sempre. Meu bem. Linda música, cantada maravilhosamente pelo Ronivon. E ele chegou lá, né, bicho? E cantou, a plateia veio ao delírio, né? Grande aquele cabelo. E a nossa quinta treta é... Nem ele se aguenta, ele tem que elogiar. Aí, ó. Roberto Carlos e o Pelé foram amigos de longas datas. Os dois chegaram até a fazer dueto musical. Passamos amigos, vamos cantar. Olha, eu prefiro comer comida do lixo do que ouvir esses caras cantando junto. Desculpa, Jô. Só que mesmo sendo prefiro comer uma comida do lixo, revirar comer. Pois lá nos nenhum problema 90, quanto a isso. Quando a atual esposa do Pelé estava grávida, eles fizeram uma espécie de coletiva ali para divulgar a gravidez, porque o Pelé era uma espécie de subcelebridade ali na época. E na época? Já era série C. Ele já era série C já, o Pelé. Filho também, para provar ali que era porque depois que ele saiu do futebol, ele ficou vagando. Ah, eu quero ser músico. Eu vou aparecer num filme. Eu vou aparecer na Globo. Não, ele continuou ganhando dinheiro.
dinheiro. Continuou, cara. Caralho. Claro. Inventou de gravar disco. Notícias da época, de o Roberto Carlos um disco ruim arretado, meu Deus, vamos combinar. Gerando um atrito entre os dois. Obrigado. Mas, palavra de rei... Não, peraí, vamos voltar porque... Até o delírio, né? Deixa eu passar, eu vou falar bem do... E a nossa quinta treta é entre o Roberto Carlos e o Pelé. O Roberto Carlos e o Pelé foram amigos de longas datas. Os dois chegaram até a fazer dueto musical. A minha urina, sendo bebida por mim, é melhor que isso. Só que mesmo sendo amigos, acabou rolando uma treta entre os dois. Pois lá nos anos 90, quando a atual esposa do Pelé estava grávida, eles fizeram uma espécie de coletiva ali pra divulgar a gravidez. Porque o Pelé era uma espécie de subcelebridade ali na época. E na entrevista, o Pelé acabou desafiando o Roberto Carlos pra ter um filho também, pra provar ali que era macho. Mas segundo as notícias da época, o Roberto Carlos não gostou desse desafio. E isso acabou gerando um atrito entre os dois. Obrigado. Mas, palavra de rei, às vezes volta atrás. Para quem não se lembra, o incidente começou no dia em que a gravidez da mulher de Pelé foi confirmada. O insulto que eu tinha recebido do Chico Anísio, que quando ele teve filho com a Zélia, ele falou, pô, eu sou macho ainda. Aí eu agora provo pra ele que o homem de 3 corações não leva desaforo pra casa. E agora vai uma mensagem. O Roberto Carlos, meu amigo, onde tá o macho? Bom, vamos lá, eu preciso comentar sobre essa fala do Pelé. Quer dizer que fazer filho é macho. É como se fosse assim um emblema do macho. Um emblema da macheza. Agora, fazer filha, abandonar a filha pegar o DNA, provar que é filha dele. E mesmo assim, ela vir a falecer de câncer em 2006, com tudo provado que ela era filha dele. Ele nunca foi visitar a filha, ele nunca atendeu um telefonema da filha. Chama... Eu não tô lembrando o nome da moça agora. Eu lembro da história, mas eu não lembro o nome. Aí ela veio a falecer. O Pelé mandou em nome da empresa dele, Pelé Sports, lá não sei o que, mandou uma coroa de flores em nome da empresa Pelé Sports lá, nem em nome do cara. Nossa. Ou seja, ô Pelé, você que já morreu aí, que descansa em paz aí, quer dizer que pra você ser macho era fazer filho e assumir? Pra mim ser macho é assumir os filhos que você faz por aí, velho. Entendeu? Então, puta papinho de idiota, cara. Puta tretinha de babaca isso aí. Aqui, ó, eu sou macho. Você é macho nada, rapaz. Você morreu aí, ó. Você morreu tudo cheio de coisa errada na tua capivara. Como é que chama a moça lá, meu? Eu não lembro o nome dela. Eu também não... Pior que eu lembrei horas atrás aqui. Mas tudo bem. A fita é, pro Pelé, ser homem é fazer filho. E não assumir os filhos. Né? Quer dizer, depende de quem é a mãe, né? Pois é, porque os filhos que ele acha que ele tem que assumir, o Edinho, né, que já foi preso por tráfico e blá blá blá. Ele não é exclusivo, tem muitos pais, bons pais, assim, entendeu? Que ele assume os filhos de uma mulher como maravilhosos, sensacionais. Mas os próprios... dependendo de quem é a mãe, rejeita o filho e finge que não, jamais aconteceu, jamais faria. O nome da filha dele é Sandra. A Sandra morreu implorando um telefonema do pai, o Pelé, o Edson Arantes. Não houve. E o cara mandou uma coroa de flores em nome da empresa dele pro velório da moça. É só isso que eu tenho a dizer. Beleza, Pelé? Descanse em paz aí onde você estiver, beleza? O Carlos não gostou nada, ficou irritado, mas não quis levar o caso mais longe. Então, se eu tiver que dizer alguma coisa, Pelé, das coisas que estão dizendo... Cara, ele parece um pouco Marquito. Nos jornais, entende? Enfim, na imprensa de um modo geral, eu não diria através da imprensa, Paquitas, né? Paquitas com Marquito. Mas com o tempo, o Roberto Carlos parece que deixou pra lá essa história. Chegou até a dar uma entrevista pra Folha de São Paulo, afirmando que nunca ficou com raiva do Pelé. Isso foi algo divulgado ali pela mídia, mas que nunca foi verdade, que ele sempre considerou isso como uma brincadeira. Não aconteceu nada que me fizesse, que me levasse a fazer isso. Na verdade, o que eu tenho dito é que eu sei que isso é uma brincadeira. Mas isso acabou se tornando mais uma história de treta na vida do Roberto Carlos. E agora, a sexta e penúltima treta da nossa lista novamente são entre dois reis, só que o rei da música e o rei do baião, Roberto Carlos versus Luiz Gonzaga.
Circula pela internet até hoje uma suposta treta entre o Roberto Carlos e o Luiz Gonzaga. E segundo a história, em uma entrevista, o Roberto Carlos acabou falando mal do Luiz Gonzaga, dizendo que ele era quadrado e ultrapassado. Então, segundo a história, o Luiz Gonzaga, ao saber dessa entrevista do Roberto, resolveu gravar uma música em resposta a essa tal entrevista. O Roberto Calado era o sendo poeta, que no né? ano de 1967, o Luiz Gonzaga gravou a música Shot dos Cabeludos. Atenção, senhores cabeludos, aqui vai o desabafo de um quadradão. No pescoço medalhão, cabra do cabelo grande, no sertão de meu padrinho, cabra assim não tem vez não. O primeiro diss track do Brasil, sendo que diss track é uma canção que vai lá encarar o quadradão ou insultar uma pessoa. E a música Shot dos Cabeludos, segundo os teoristas, em sua letra acaba descrevendo ali o Roberto Carlos e dizendo que esses cantores cabeludos não têm vez ali no sertão. E um fato é que não existe nenhum registro dessa tal entrevista que o Roberto mas tem umas cagadas também na capivara, né? Tem o setor da vida pessoal tem cagada pra mais um que não assume filho, né? Mais um machista, pois sexista. Que lixo, cara. Essa época era repleto desses daí, né? Enfim, falamos do Pelé agora há pouco. Era muito da criação, né? O Gonzaguinha teve que ir atrás pra ser reconhecido, né? Sim. Caraca, ainda bem que foi reconhecido a tempo, né? Ainda bem, tinha um coração bom, pelo menos, reconheceu o filho antes de morrer. Menos mal, né? Menos mal. Um depoimento de um professor da UFG chamado Lissandro Nogueira, no qual, em um vídeo ali da sua rede social, ele narra sobre essa tal entrevista. O Roberto Carlos, no começo dos anos 70, quando ele estava... Ele virou quase que unanimidade. Ele começou a bater no Luiz Gonzaga. Falar que o Rei do Baião era ultrapassado, demodê, não tinha mais nada a ver. E tanto o Luiz Gonzaga quanto o Roberto Carlos nunca falaram sobre nada dessa tal treta aí que foi divulgada. E um fato também é que os dois cantores nunca fizeram nenhuma parceria, nem musical, nem entrevista. Parece que o caminho de um nunca cruzou do outro. Esse cruzamento entre os dois aconteceu apenas entre as músicas, pois no ano de 1972, o Luiz Gonzaga gravou uma versão instrumental da música Meu Pequeno Cachoeiro, que foi gravada antes pelo Roberto Carlos. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando... Cara, ninguém falava pra ele, ó, você tá brega vestido desse jeito. Feio. Você está feio. Você tá jão. Pô, não, você tá estilo jão aí, você tá todo quadradesco. Não tinha um figurinista com bom gosto? Era o que pegava na época, né? Ser feio. Eles copiavam lá os galãs de cinema italiano, de cinema francês. No próprio cinema norte-americano usava aqueles lencinhos jeca ali no pescoço. Nossa, é muito feio aquele lencinho. Fica imaginando, é pra usar em alguma necessidade? Asa Branca no seu especial ali na Rede Globo. Meu Deus. Quanto charme. Ó, que pilantra, ó. Você é louco, não, mas a orquestra que acompanha o cara, era uma mini orquestra, assim, impressionante. Coisa de Globo, né? Ali é Globo. Sim. Ali foi a apresentação Globo, com certeza. Fazendo algo do Roberto e do Roberto fazendo algo do Luiz Gonzaga. Então essa treta ao certo ninguém sabe se realmente existiu, mas que a história existe na internet, isso existe. E uma curiosidade é que a música Shot dos Cabeludos recentemente voltou aí à mídia nas redes sociais em uma versão remixada. Cabra do cabelo grande, cinturinha de vilão, meio pisadinha. Meio pisadinho, sertão de meu padrinho, cabra assim não tem vez não. A sétima e última treta da nossa lista são entre os grandes amigos Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Isso mesmo, os melhores amigos da amizade de longa data tiveram uma treta ali durante as suas vidas. E isso aconteceu também na época da Jovem Guarda, no ano de 1967, pois os dois estavam no auge da fama, tanto o Roberto quanto o Erasmo Carlos. E essa treta aconteceu porque nesse ano de 67
noite, o Erasmo Carlos foi convidado para participar do programa Show em Simonal, que era apresentado ali pelo Wilson Simonal. E no programa, o Erasmo Carlos foi homenageado ali por ser um excelente compositor e compor várias canções de sucesso ali na época. Só que a maioria dessas canções que foram citadas ali no programa eram composições do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Era parceria dos dois. Só que meio ali que o programa deixou entender que essas composições eram apenas do Erasmo Carlos, não dando nenhum crédito ao Roberto. E após isso a coisa cresceu. A notícia se espalhou e chegou aos ouvidos do Roberto Carlos. E o Roberto Carlos não gostou nada de saber que o Erasmo não deu crédito para ele. E isso fez os dois brigarem e cortarem a amizade. Os dois ficaram sem se falar por quase um ano. O Erasmo Carlos foi homenageado no programa de Wilson Simonal e não percebeu que não deram crédito a Roberto como coautor das músicas. Roberto assistiu ao programa e foi envenenado pelos fofoqueiros de plantão. É mais pra frente, né? Ele sair Mas após os ânimos se acalmarem ali e o tempo passar, quase um ano depois, o Roberto Carlos resolveu gravar uma fita e enviar para o Erasmo Carlos. E o Erasmo narra que ao escutar a fita tinha uma melodia de uma música e uma mensagem do Roberto Carlos que dizia as seguintes palavras: bicho, não estou mais zangado com você. Essa letra você faz em 10 minutos. E essa mensagem era como se fosse ali um acordo de paz, pois o Roberto Carlos tinha feito uma composição ali de uma música e queria que o Erasmo desse a letra para essa música. E a música em questão que estava ali na fita era a canção Eu Sou Terrível. Eu sou terrível, vou lhe dizer, estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Na qual o Erasmo escreveu a letra e se tornou uma composição entre o Erasmo e o Roberto e selou novamente a amizade entre os dois. Acho que é meio assim. Amigo, você é o mais certo das É o Momento Globo, né? Momento Globo. Pô, bicho, tá pronta a música? Um momentinho que nunca existiu, mas foi criado pela Globo pra fazer a galera gostar, né? A emoção dos fãs, pra trazer uma catarse. Verdade, a Globo tem muito disso, o Roberto Carlos teve bastante história aí de tretas ao longo da sua vida. Essas são as mais conhecidas e as mais relembradas entre o Roberto e outros famosos. E como eu falei no começo, então, ele fez uma parte 2, a gente pode reagir à parte 2 do vídeo dele. Não sabemos se é verdade ou não, mas uma coisa que é fato é que as notícias dessas tretas existiram, estão até hoje disponíveis aí para você consultar elas na internet afora. E eu resolvi juntar todas elas para você relembrar nesse vídeo. E deixa aqui nos comentários se você já conhecia essas tretas, se você acha que elas são verdades ou não. Deixa aqui nos comentários. E uma coisa que a gente não pode fazer é julgar o Roberto. Afinal, quem na vida não tem treta com alguém? Com certeza você que tá me assistindo aí, tem alguém na sua vida que é um desgosto, que você não gosta, que você não quer falar. Todo ser humano tem treta com alguém. Certo. Entendeu? Da galera que fazia som no Brasil dentro do que era permitido na época, que eram bons músicos realmente. Sim. Ele é um artista super exigente nesse quesito, ele gosta de se apresentar com bons músicos, então ele sempre tocou com tipo os melhores caras, entendeu? Sim. Só que assim, não é o tipo de coisa que me agrada integralmente, né? Nem como artista e nem como pessoa, ele me agrada integralmente. Mas tem muitas coisas dele que vão ser uma referência pra mim a minha vida inteira, assim, com certeza, que vão fazer eu lembrar do meu pai, da minha mãe. Exato. No meu caso também, exatamente pela mesma coisa. Que eu gosto, às vezes músicas que nem é ele que interpreta, que eu acho interpretação com outros artistas muito boas, assim, e a letra é dele. Então, ele tem o meu respeito, assim, apesar de tudo. Tá certo. Eu já toquei muita música do Roberto Carlos na noite, aí nos meus anos de músico lá na noite paulistana. Mas, assim, eu nunca gostei muito. As que ele fez ali numa fase mais anos 70, elas são até melhores, assim, né? Não dá pra ser tão injusto, né? Mas nunca foi um artista que fez a minha cabeça de fato e segue desse modo, né?
Enfim, mas é isso. A gente viu aí então um vídeo aí do TV 80, é o nome? Do TV 80, canal TV 80. Roberto Carlos, seus inimigos, bastidores das polêmicas e rivalidades. Apresentado aí pelo Hiro, né? Hiro. Bem caprichoso ele na escolha aí dos... Gostei do vídeo dele aí. Eu peço que vocês se inscrevam no canal do Hiro aí. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês, beleza, galera? Se inscrevam, entrem lá, assistam os vídeos do cara. Bem bacana aí, beleza? E, enfim, chegamos ao fim aí de mais uma Maloca Reacts. A gente reagiu aí a fatos aí sobre o Roberto Carlos, né? E tivemos aqui as opiniões preciosas da Ju, que vai dar suas considerações finais. Juliana, dê suas considerações finais aí pra galera. Bom, tá bem calor, galera, tá muito calor aqui em Pontal hoje. Então é isso, por hoje era isso. Se inscrevam no canal, deixem seus comentários, curtam o canal. Metam o pau lá nos comentários se quiser também, porque a gente gosta. É isso mesmo. E é isso. Bom feriado pra vocês. É isso aí, galera. Como a Ju disse, se inscreva no canal, dá um presente pra nós no Natal aí. Se inscreva no canal, amigo. Manda um pix. Dá um like aí. Pode crer. Momentinho da esmola, que vou deixar o pix aqui, ó. Quer dar um presentinho bacana. Aproveita que é Natal, manda um pix de 50 aí pra nós. Pode mandar de 50 reais ou 50 centavos. O importante é a intenção. Agora falando sério, quem quiser doar algum valor pra nós a partir de 1 centavo, tu tá liberado de doar qualquer valor pra nós. A gente é humilde. Isso, exatamente. A gente é humilde, a gente é trabalhador certinho, tomamos banho aí sempre que dá. Não, a gente toma banho todos os dias. Sempre dá pra tomar banho todos os dias. Beleza? Então, galera, é o seguinte, a gente se despede aí. Pra você que chegou até aqui, o nosso muito obrigado, beleza? São vocês que fortalecem aí a gente aí. Pessoal do hate, venham comentar a respeito. Venham defender os seus ídolos. A gente deixa espaço disponível para vocês espinafrarem o que vocês quiserem. A gente lê todos os comentários, como eu disse. Responder todos os comentários já é um outro setor. Se for um comentário ali bem fundamentado, né, com os pés no chão, sem muita flutuância de fã, com certeza a gente vai responder com o maior carinho. Então é isso. Mais alguma consideração final, Ju? Não. Então é isso. Chega. Ficamos por aqui e até o próximo Maloca Reacts. E se tudo der certo, teremos de novo a Ju conosco. Beijo pra vocês. Valeu.